Olá, com satisfação recebo você em mais uma videoaula do Mapa do Voto. Hoje vamos tratar de 4 assuntos interessantíssimos aqui para você. Nós vamos aprender a identificar o tom da campanha. Comício vazio e lives sem audiência, um sinal de alerta. Família na campanha, o calcanhar de Aquiles e a máquina que não ganha sozinha. Estes 4 temas são e fazem parte dos 50 que compõem o novo livro Mapa do Voto 5. Então eu escolhi o 4, o 12, o 20 e o 34, onde nós vamos falar a partir de agora. Bem, o primeiro tema, que é acerca do tom da campanha, eu acho muito interessante, porque a gente sabe como começa uma campanha, mas é difícil de prever como termina a campanha, né? Então tá aqui, o Mapa do Voto traz identificando o tom da campanha no nosso insight de número 4. E você já sabe, todos os insights do Mapa do Voto são muito simples, né? E muito dinâmicos da leitura. Eles, única e exclusivamente, têm 2 páginas e depois ele já se encerra na próxima. Então é muito fácil a leitura, é muito simples, é muito dinâmica e, logicamente, prática para que você possa ler e colocar já na prática na sua campanha. Bom, muito bem. Identificando o tom da campanha, eu gostaria de ler o primeiro parágrafo porque é extremamente viável você saber que, na minha experiência de 30 anos nas estratégias de campanha, identifica-se que a propaganda positiva e negativa desde o início do pleito eleitoral, e principalmente no horário eleitoral gratuito, onde as negativas geram significativas interferências na opinião pública, se faz presente de uma forma muito cotidiana, vamos dizer assim. As campanhas eleitorais sempre começam de forma a mostrar projetos, debater ideias, parcerias, parecendo até que existem adversários totalmente ocultos. Parece que a gente não tem adversário, né? É tudo bonitinho, tudo certinho. Em um curto espaço de tempo, o tom da campanha começa a ganhar forma. Uma crítica aqui, outra ali, uma observação negativa aqui, um contra-argumento da oposição, o envolvimento das opiniões em redes sociais, críticas de pessoas de dentro do grupo e ampliação dos ataques inimigos, e aí está formada a tormenta anunciada. Bom, o que na realidade acontece? Acontece que o tom da campanha é dado, com toda certeza, pelo próprio fluxo da comunicação no ambiente eleitoral. Se você tem 2 candidatos, é um tipo de comunicação. Se você tem 3 candidatos, é outro tipo de comunicação. E se você tiver 4 candidatos, é diferente ainda. O que eu quero dizer com isso é que uma polarização entre 2 candidatos exerce um tipo de comunicação. 3 candidatos, já sempre um pode ou não ficar isolado, ou até como estratégia dos outros 2. E o 4º candidato pode ser unido em grupos de 2 a favor, 2 contra. Esta leitura é muito importante para você saber como iniciar e criar o tom da campanha. É óbvio que a gente sabe muito bem que tudo se inicia por uma questão de, olha, meu projeto é esse, olha, eu vou fazer isso, olha, o viaduto, olha, a estação, tudo é assim. Porém, tudo é igual, porque o que você sabe que há de demanda, de dor, de necessidade, os demais adversários seus também sabem. Então não é muito bacana esse tipo de coisa. Mas aí vem algumas alfinetadas, algumas recordações lá de trás, e essas alfinetadas, quando pega de verdade, o seu grupo começa a criar corpo. E aí vem uma estratégia que é matadora para você. Ei, você não vai responder, não? Você vai deixar isso daí? Olha, quem cala consente. Então, quer dizer, começa a haver uma movimentação dentro do seu grupo e a partir desta movimentação
as coisas começam a mudar. Eu quero dizer que o que foi planejado na comunicação muda tudo. Porém, é importante eu observar, que está aqui no livro, os resultados dos estudos sobre esta forma de atacar o adversário. Não vou falar por mim, é estudo e está aqui. Na verdade, foi Lewis and Sheldley e Wang. 3. Lewis, Sheldley e Wang. Eles publicaram um artigo em 2018 que a propaganda negativa lançada ao adversário chega a ter o dobro de eficácia. E se divulgado pelo próprio opositor em seus canais oficiais, aí, pode ter um efeito mais significativo ainda na parcela de mobilização da opinião pública. Isso está bem explicadinho aqui no livro. Desde 2001, outros 2 autores, Lau e Pomper, eles sugeriram que a propaganda negativa, na verdade, ser mais informativa e até aumentar a participação eleitoral por focar em questões consideradas relevantes e motivar os eleitores a buscar mais informações. Então, por que eu coloquei estas 2 observações? Está aqui no Insight 4 do livro. Porque, na realidade, é interessante, principalmente as considerações de Lau e Pomper, que a propaganda negativa, ela começa a intensificar um tipo de comunicação que, se fosse tudo positivo, eu vou fazer isso, eu vou asfaltar aquilo, eu vou aumentar médicos, eu vou... Isso daí é uma coisa que fica igual a todos. E aí sim nós entendemos que esta propaganda negativa, ela começa a aguçar argumentos e contra-argumentos de todos os lados. Então, quando você inicia um trabalho com um planejamento de comunicação, que isso qualquer pessoa faz. Vamos fazer um planejamento de comunicação, vai ser assim, vai ser assado, aqui nós vamos fazer isso, na semana tal nós vamos falar sobre aquilo. Isso é simples de fazer. O problema é quando nós desviamos, tá? E aí nós começamos a entrar em uma seara aonde nós podemos ter que trabalhar com os assuntos negativos, tá? Então, normalmente, o que acontece é que nós precisamos se defender com fortes argumentos, nós precisamos prospectar positivamente e atacar pontos vulneráveis do adversário. Gilberto, mas isso daí não faz parte da minha campanha, etc. Mas vai fazer. Desculpa, mas vai fazer, tá? Porque, na realidade, isso é uma situação que, como a gente chama, a eleição é um organismo vivo e você vai estar ali tendo que se safar de determinadas situações. Mas, o que eu quero dizer é que não é o que nós podemos imaginar pela força interna do grupo. Olha, vamos responder, vamos falar isso, vamos que você vai e faz. Não é por aí. Existe um estudo anterior para ver se a acusação é verdadeira, se na acusação existe conteúdo relevante e se a acusação está tendo relevância nas redes. Colou? Está todo mundo falando? Precisamos tomar uma providência. Não, o pessoal não está nem ligando, não deu muita relevância nas redes sociais, não colocaram na televisão, tá um negócio meio morno, tal. Então aí há uma outra análise. Se está morno, é interessante você falar alguma coisa. Por quê? Imagine que você é um candidato que tem uma boa relevância nas redes sociais. Você, quando coloca alguma coisa, impacta. Você, quando coloca alguma coisa, dá o maior gás. É bem bacana. Então, espera um pouco. Se o seu adversário colocou alguma coisa que, ficou meio morno, e você vai responder e coloca na sua rede que está totalmente aquecida, há muita relevância, você está fazendo nada mais, nada menos do que ser pautado pelo adversário, muda a comunicação da sua campanha e divulga agora, com extrema relevância, o que ele divulgou que não tinha. Em outras palavras, as pessoas começarão a entender, mas por que ele está falando disso? O que aconteceu? Aí no meio da comunicação, porque o adversário falou isso, isso, isso. Aí os seus seguidores
vão procurar nas redes do adversário o que é realmente que ele falou, aonde que está aquele vídeo, o que aconteceu. Então você acaba dando muito mais relevância, dando importância e transferindo audiência para as redes do seu adversário. Então é um cuidado que a gente tem que tomar, porque não é muito fácil de se construir isso, porque nessa construção tem as pessoas de dentro do grupo que nos fazem imaginar que o caminho melhor é simplesmente responder sem estudar tudo o que eu acabei de dizer. Bom, agora o nosso próximo insight é o insight 12, comício vazio e live sem audiência. Igual os demais, você vira, tá? Lê 2 páginas e já começa o insight 13. Em outras palavras, o livro é altamente dinâmico. Você lê 50 insights, mas muito rápido e, obviamente, já pode aplicá-lo. Bem, o comício vazio e a live sem audiência, hoje é uma situação que nós temos que tomar muito cuidado. Em primeiro lugar, nós temos que entender que aquele tipo de captação de vídeo, imagens e etc., que nós fazíamos antigamente, e o meu antigamente é de 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente fazia o que exatamente? Você pegava as melhores cenas, tal, montava um vídeo e tudo, mas quando a gente está agora captando essas cenas, nós estamos também ao vivo. E quando você está ao vivo, a situação muda muito, tá? Porque você tem a galera lá e você tem a galera que não foi, que até normalmente é muito maior do que a que está lá. Então você tem que tomar este cuidado, tá? Com as duas, tá? Porque você tem que dar atenção, mas tem que mostrar as duas. Então, regra geral, o candidato é empolgado, né? Ele aluga um local para 500 pessoas, mas sua capacidade de mobilização é de 200. Resultado visual é desastroso. Buracos na plateia, cadeiras vazias, eco no som e ambiente frio. Porque até quem está lá vai dizer assim, poxa, não veio ninguém. Melhor um salão pequeno e lotado, com gente para fora, do que um local grande pela metade. Bom, a sensação de falta de espaço gera um efeito psicológico de sucesso que, na realidade, é muito mais importante. Gente para fora, nossa, todo mundo queria ver esse candidato, que legal. Se o local ficar pequeno, ótimo, isso vira notícia. A multidão era tanta que nem cabia no salão. Isso é narrativa de vitória. Bem, e aí como é que você monta tudo isso, né? Como é que você vai prever que todas as pessoas que você mobilizou realmente vão? Então, primeiramente, você tem um salão com 100 pessoas, tá? Esperando 100 pessoas, você tem 100 cadeiras. Não monte as 100 cadeiras. Você coloca 50 cadeiras, as pessoas vão chegando, tá? E conforme as pessoas vão ultrapassando o número de 50 cadeiras, você vai colocando mais cadeiras, para nunca ficar vazia e nem pessoas em pé até o final das 100 cadeiras. Se você trouxe mais que 100 pessoas, nossa, maravilha, tá? Parabéns, foi tudo muito bom. Porém, você tem que ter esta pegada. Por quê? Porque o adversário vai estar lá. E na hora que, já na maldade, o adversário já fotografa quando chega as cadeiras aguardando as pessoas. Não, ele fotografa e diz, olha, não foi ninguém. Mas as pessoas não prestam atenção que lá na frente ainda nem o candidato está. Mas há essa maldade sim, né? Agora, depois que o candidato está lá na frente, já está falando e etc., aí não pode haver cadeiras vazias, ok? Então você precisa entender isso. Uma câmera, agora vamos falar da live, uma câmera lá de trás dando uma panorâmica não é uma boa para a live, tá? Se tiver lotado, você até pode colocar, faz uns cortes, 2, 3 takes, geral, panorâmica, beleza. Mas sempre uma câmera focando em quem está falando e também no candidato, e outra câmera com um segundo corte, tá? Pegando zoom, close da plateia, pegando o rosto das pessoas, palmas, enfim. Então, sempre desta forma. Vai fazer a transmissão ao vivo? Uma câmera lá, pan. E essa pan é desde que esteja tudo certinho no salão.
Bacana. Outra, que é a de corte, tá? Única e exclusivamente de close das pessoas, sensações, emoções, sorrisos, até algumas emoções, vamos dizer assim, e outra na pessoa que está falando. Então, quem está vendo a live vai receber as melhores informações possíveis, ok? Bom, e agora o nosso próximo insight é o de número 20, né? Família na campanha, o calcanhar de Aquiles. Então, este é um problema simplesmente grave. Mas antes, deixa eu dizer para você o seguinte, não sei se você já tem o livro. Se você ainda não tem o livro, você pode adquirir aqui no site mapadovoto.com.br. Aí você terá o livro na sua casa, no endereço que você desejar, por R$ 99,00, ok? O livro chega a partir do momento que você compra, já é despachado e ele em alguns dias estará aí na sua casa. Você tem 50 insights, é o meu 7º livro, tá? Você tem 50 insights, todos eles desta forma que eu estou apresentando para você aqui. É jogo rápido de leitura, é 2, 3 páginas cada insight e já começa o outro insight. Bom, então vamos ao calcanhar de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles, todo mundo fala, mas poucos sabem da história. Então, a mãe de Aquiles, que ela tinha uma aproximação com o rei, e eles acabaram tendo o nenê, que era o Aquiles, e ele disse para ela, olha, você vai lá para fazer uma forma de Aquiles se tornar imbatível, tá? Você mergulha o Aquiles nas águas do rio e ele será imbatível a partir daquele momento. E ela obedeceu. Porém, ela pegou o nenê, o Aquiles, pelo calcanhar, né? Deixou ele de ponta cabeça, mergulhou na água e tirou. Mas por este movimento que ela fez, o calcanhar foi a única coisa que ficou de fora. Foi o único lugar do corpo de Aquiles que não era protegido pelas forças do rei. Então ele podia entrar em qualquer batalha que nada acontecia a ele. Até que um dia alguém acertou o calcanhar de Aquiles e ele veio a falecer. Então, por isso que a gente fala que é o calcanhar de Aquiles. Mas, na campanha, a família é muito importante, mas dependendo da função que você designa a família. Porque é muito difícil, tá? A gente ter candidatos que fazem a campanha sozinho. Na verdade, eu vou ler aqui o fator positivo do calcanhar, da família, né? Não do calcanhar, da família. Aqui. Então, vou começar pelo lado positivo, né? O eleitor brasileiro é culturalmente conservador no sentido de valorizar traços afetivos. Ele desconfia do lobo solitário. Tá? Uma candidata que aparece conectada pelos filhos que estão ao seu lado, netos, ou demonstrando carinho e parceria com o cônjuge, envia uma mensagem subliminar a toda a plateia que, se ela cuida bem deles, irá cuidar bem da cidade. Então, é interessante este detalhe. A presença da família quebra, na verdade, aquela dureza da imagem do político, né? O gestor técnico, o pai que está sempre ali fazendo com que as coisas aconteçam do jeito dele, que sou eu que mando e etc. Então, uma advogada combativa, por exemplo. Então, na realidade, uma situação que a gente precisa saber como lidar com isso, tá? Então, sempre a família é muito bem-vinda. Mas nós temos o que eu escrevi aqui no livro, o perigo do conselheiro do travesseiro. Então, é óbvio que aí é onde mora o perigo. Você monta toda a estratégia, monta a comunicação, faz o material, tal, e de repente, tá? Na confusão da campanha, o maior pesadelo de um consultor político ou do coordenador da campanha é o que chamamos de conselheiro do travesseiro. É aquela situação
em que a equipe técnica passa o dia analisando, planejando, fazendo, montando tudo, e quando chega a noite, o cônjuge diz no seio do leito familiar. Estou falando chique para que você entenda o que eu estou falando. Odeio essa música, achei brega demais. E a minha amiga disse que você está aparecendo pouco nas imagens. Então pronto. No dia seguinte, tá? Aí o candidato chega, tipo assim, querendo mudar tudo, porque isso foi baseado na opinião de uma pessoa que não tem a leitura dos dados, não planejou, não fez parte do negócio. E também tem os engenheiros de obra pronta, né? O cara chega, mas podia ter trocado aquela luz ali, ela ficaria melhor se ela fosse... Então, é mais ou menos desta forma. Mas por que o seu panfleto tem verde, né? A gente tem as cores do partido, X e Y, não é verde. Por que colocou verde, né? Bom, você não sabe o que significa a cor verde. Então, a cor verde, ela dá uma situação diferenciada da cor vermelha, que é diferenciada da cor amarela, que é diferenciada da cor azul, né? O verde, todos sabem, é esperança. Então, dependendo do tom da campanha, a cor se faz presente também. Então, não é uma coisa muito simples de decidir. E se gostou, eu não gosto de verde. Bom, então, mas não é desta forma que funciona. Então, normalmente, o que é que a gente faz na campanha? Eu utilizo a criação de um conselho, tá? É um conselho que eu te dou para criar um conselho. Então, ali naquele conselho vão estar pessoas da família, pessoas que querem contribuir, pessoas que entendem da política, políticos antigos, enfim. Eles estão todos ali para eles discutirem, e a gente, obviamente, vai observar, absorver, filtrar e entender se todas as sugestões ali são ou não viáveis para que a gente possa, então, implementar na campanha. Até a gente sabe que sim, tem muitas ideias que são boas e dá sim para a gente implementar na campanha. O que não pode é deixar com que palpites venham depois da coisa pronta, tá? Eu vou preparar... Eu gosto muito de fazer letras dos jingles. Então eu vou fazer a letra do jingle, fiz a letra do jingle, tá? Então, peraí, passa para lá para ver se vai ser aprovado ou não. Porque depois que eu fiz a letra, depois que eu fiz o jingle, aí você não vai dizer para mim que o jingle era de samba, mas você queria um forró. O jingle era shot, mas eu queria um vaneirão. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa ter muito cuidado, mas também tem que saber que é mais ou menos por aí que funciona. Tome cuidado. É desgastante. Bom, então o livro está aí para você, 50 insights, mapadovoto.com.br, você adquire o livro, tá? R$ 99,00, ele chega na sua casa, já está com o preço do frete, tá? Muito bem. E insight 34, a máquina não ganha sozinha. Então o insight 34, como eu disse para você, veja, 2 páginas contando sobre, tá? E acabou, já começa o insight 35. Então vamos lá. A máquina não ganha sozinha. Bom, existe um fenômeno psicológico e político perigoso que costuma atingir prefeitos, governadores e parlamentares que buscam a reeleição. Imaginar que o método que o conduziu à cadeira lá na primeira eleição se perpetuará da mesma forma por todo o sempre. E é lé do engano. A cadeira do executivo é, sim, sedutora, né? Ela oferece ar-condicionado, café servido na hora, assessores que o aplaudem por qualquer razão, motorista na porta e o poder da caneta, é claro. Com o tempo, o ocupante da cadeira começa a aceitar que aquele ambiente vivido é a realidade de todo sempre. E aí começa a destruição do projeto político. Ele olha para os relatórios de obra, vê as pontes construídas, as ruas asfaltadas e as escolas pintadas e conclui: o povo vai me reconduzir porque eu trabalhei. As obras estão aí e falam por si.
Então, é importante você saber que você ganhou um cheque em branco para entregar tudo isso. Então, as suas entregas nesse momento é resultado do voto que você recebeu há 4 anos, amigo e amiga. Não é desta forma. O voto, ele é de gratidão ou é de expectativa? Falei em várias aulas e em vários livros. Esse é o meu 7º livro. Tá? Não existe voto de gratidão, existe voto de expectativa. Claro que o voto de gratidão existe por determinadas coisas marcantes que você fez para uma pessoa e não para a coletividade. Entenda que o que é da coletividade é dividido, é fracionado. Então, deixe-me dar um exemplo para você. Um dia você atendeu uma família e ela tinha uma urgência de uma cirurgia que não era nem feito na sua região. E você, com a sua influência, você ligou, fez todos os contatos e conseguiu direcioná-la para o local correto, foi atendido e a cirurgia gravíssima foi feita. Isso é uma gratidão que a família terá por todo sempre por você. Tá? Não é aquele negócio, não, já operou, já está legal e está tudo bem. Não é assim. Esta gratidão, ela terá por todo sempre. E assim, você pode imaginar mais uma série de outros benefícios, né, que você deu e serão lembrados, com toda certeza. Mas, no geral, tá, obras, entregas na cidade, crescimento do Estado e etc., ele não é de gratidão. Ele é reconhecido, ele é visto, mas vem aquela frasezinha. Bom, você não fez mais do que obrigação. Esta é a sua obrigação de fazer. E você fez. Ótimo, você entregou. Agora, para o próximo mandato, peraí, deixa eu ver. Próximo mandato tem você, tem o B, tem o C e tem o D. Eu quero ouvir o que eles têm para dizer para ver se eu vou continuar acreditando, verificando e dando um aval ao seu trabalho ou eu vou trocar. Mas aquele lá tem uma proposta que é diferente. Questões de escola técnica, você não falou sobre isso, e isso daí está no insight do pautar sua campanha, mas nós vamos falar em outro momento. Então a pessoa fala assim, não, mas agora eu acho que o meu interesse realmente está nas escolas técnicas, então eu acho que aquele candidato é melhor. Fora a parte emocional da campanha, que também está aqui. Aliás, no livro eu tenho um capítulo que foge dos insights, tá? Que explica exatamente como as tendências e os desafios na parte emocional, tá? Então, este é o capítulo 2, não é um insight, é um capítulo, tá? Então, aqui eu digo, neurociência desvenda a decisão do voto. Então, este é um capítulo, tá? Com várias páginas, como é o capítulo padrão, tá? Até a gente entrar no capítulo 3, que são os pontos de conhecimento em 50 insights. Então, no capítulo 3, aí começam os 50 insights. Mas o que eu quero dizer para você é que no capítulo 2, você tem, sem sombra de dúvidas, uma explicação sobre a questão do voto que é emocional. Ô, Gilberto, dá um exemplo para mim que o voto é emocional. Fácil. Fácil. Tá? Mais de 70% das pessoas não lembram em quem votou para deputado estadual ou federal na última eleição. Esta é a explicação clara, tá? Por que votou? Porque votou na emoção. Votou numa dobrada, votou num jingle, numa carreata, num passeio, votou na indicação de uma família, aquele cara que veio de fora, que vota na cidade, chegou lá na casa dos familiares no domingo, a gente vai almoçar junto e tal, pô, precisamos lá votar, hein? É verdade. Você vai votar em quem? Eu vou votar no fulano aí, que ele sempre faz coisa aqui para nossa cidade, é bacana. Então tá, eu voto nele também. E pronto, o candidato nunca falou com aquele rapaz ou aquela família e de repente ele conquista ali 3, 4 votos na família que já estava decidida, mas a família visitante nunca foi impactada pelo candidato. Então, esta é a verdadeira emoção, mas tem muito mais questões emocionais, por isso que eu dediquei um capítulo inteiro, tá? Então, a falta
a falta de gratidão versus a realidade da obrigação é mais ou menos o que eu falei, tá? Então, ainda coloco aqui que existe uma armadilha do gerente versus o candidato. Esse é um trabalho que eu tenho até hoje, uma série de clientes. O que eles fazem? Eles são gestores, eles não vestem o chapéu de candidato. Então, sempre eu digo, olha, ano eleitoral, você faz gestão 70% e 30% é campanha, é pré-campanha. Aí depois, conforme vai chegando mais perto, esses números vão se alterando, tá? Aí já é 60-40, 50-50, até que ele precisa descompatibilizar. Então, a partir do momento que ele descompatibiliza, aí ele tem um tempo maior para fazer a campanha. Mas, em determinadas situações, até o vice pode ser um candidato a prefeito e o prefeito que descompatibilizou está indo para outra reeleição, para qualquer outra aí na frente. Então, essas situações são diferenciadas. Neste ano, por exemplo, nós temos vice-governador, tá, que pode ir para o governo e governador que pode ir para o Senado. Mais ou menos é esse o desenho de alguns estados aqui do Brasil. Então, é assim que funciona. Você precisa ser candidato, você precisa ser uma pessoa que não vai trabalhar com gestão única e exclusivamente. Você vai também fazer campanha. E isso daí não é muito fácil, tá? Porque você também tem a bolha dos bajuladores, que ficam, não, tá tudo bem, olha, todo mundo tá falando de você, todo mundo gosta. Imagina, chefe, são só uns gatos pingados aí que estão falando mal de você. O resto tá todo mundo feliz. A maioria adora o senhor. Tudo isso está escrito aqui no livro, tá? Para você entender bem. Então, existe uma nova realidade. E essa nova realidade, quem está na cadeira tem que entender que o que a levou na cadeira pode lhe tirar a cadeira. Porque a forma vindoura de buscar novos e manter os antigos eleitores seus é realmente desafiadora. E aqui no livro eu explico com detalhes como é que você pode fazer isso, ok? Muito bem, então, eu mais uma vez lembro você pode ainda adquirir o livro, são 50 insights para você pelo mapadovoto.com.br, custa R$ 99,00 e você pode adquiri-lo imediatamente, recebe na sua casa, sem custo de frete, sem nada, é chegar, ler e colocar em prática, ok? Fico muito feliz por você estar aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá um joinha para que tudo fique bastante bacana também, tá? E mais pessoas recebam o nosso vídeo no Brasil todo. Então, conto com o seu like e também a sua inscrição. Muito obrigado e até uma nossa próxima videoaula. Você se conectou ao Mapa do Voto, a maior plataforma com conteúdos de marketing eleitoral, comunicação política e inteligência artificial voltada a treinamentos, capacitação e conversão de votos do Brasil.